Que esse núcleo visa justamente isso, para que nós possamos trazer recursos para a nossa região que existem, né? A gente tem um projeto de incentivo à ovinocultura no estado do Rio Grande do Sul, que ficou um pouco parado em função até das questões das enchentes, tudo, quase todos os projetos ficaram parados. Então a gente está retomando, né, esta caminhada e precisamos para isso nos organizar, precisamos ter uma entidade para poder coletar esses recursos, gerir esse processo de qualificação de quem vai manusear esses ovinos e a gente poder cada vez fortalecer, ter um produto de qualidade e, como diz o famoso ditado, que nunca foi mentira, que a união faz a força, ou seja, nós juntos podemos ter uma produção de alto padrão em escala para poder vender direto para frigoríficos, confinamentos com um preço melhor. Porque o que eu sempre falo, em todas as vezes que o pessoal me pergunta, o problema da nossa ovinocultura é a escala. Eu vender 10, 15, 30 animais, eu não vou conseguir um preço tão bom, porque o que encarece hoje a nossa produção é a logística, ou seja, o frete sai muito caro. Entra toda, né, uma questão que se fala tanto, da própria questão dos nossos pedágios, tudo, então tudo encarece, porque eu diluí o custo do diesel, do transporte, do pedágio para 30 animais e para 100, 150 animais, tem uma diferença muito grande. Então, o próprio comprador consegue remunerar muito melhor se a gente consegue fazer um volume de animais para essa venda. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque nesta semana eu tive uma conversa com o Carlos muito proveitosa, onde eu entendi um pouco melhor sobre a importância de um núcleo, né? Essa parceria entre produtores rurais. Às vezes aquele produtor de ovinos que está nos ouvindo aí, mas eu tenho uma propriedade muito pequena, eu tenho 4 hectares, eu tenho uma quantidade de animais bem pequena, bem limitada, mas daqui a pouco a união desses animais, desde que eles estejam criados da maneira correta, né? Trazendo uma linguagem mais simples para quem nos acompanha, né? Daqui a pouco a união de uma pequena propriedade com a outra propriedade pequena, né? Junta todos esses pequenos produtores, a gente consegue ter uma oferta melhor para o mercado. Antes do intervalo comercial, a gente estava conversando com o Carlos Schmeigel sobre a importância da união de criadores de ovinos aqui na nossa região. Bom, a gente percebe o seguinte, né? Muito se fala sobre a diversificação de culturas dentro das propriedades rurais. E aí você falava agora há pouco sobre nem sempre é preciso ter uma grande área para poder você ter aí as ovelhas na sua propriedade rural. Então, dá para a gente dizer que essa seria uma boa iniciativa para as propriedades familiares, principalmente aqui da região, né? Exatamente, é uma atividade muito ligada a uma agricultura familiar, uma atividade que por muitas vezes na propriedade ela é o segundo negócio de alguém da família na propriedade. É uma atividade que se encaixa muito bem, por exemplo, para uma atividade que às vezes a mulher quer executar no campo, que ela, uma atividade que toma, digamos aí, um meio turno por dia, você vai conseguir fazer as atividades. A ovelha é um animal de um porte médio, então um animal de muito fácil manipulação, ou seja, uma pessoa não muito grande, não precisa ser muito forte, um adolescente, aí já consegue conter uma ovelha com a técnica certa, sem machucar o animal e sem fazer muita força, não é força, é jeito. Então, com a técnica, ou seja, é um animal de muito fácil manipulação e que exige um cuidado diário não muito grande. Então, sobra tempo para fazer outras atividades e conciliar dentro da propriedade. Por exemplo, o Porcino sempre fala que não é indicado aí como uma atividade, muitas vezes, como uma monocultura dentro de uma propriedade. Não porque é um negócio ruim, mas e sim porque, como qualquer outra atividade, uma monocultura, você fica muito suscetível a momentos de altas e baixas dentro do mercado, ou de adversidades que podem acontecer, que vai afetar uma atividade em específico. Então, ela consorcia e traz uma renda complementar, boa se bem manejada, para a utilização. Então, em áreas pequenas, a gente consegue consorciar, porque são animais que, num período aí de verão, num período onde elas vão estar vazias, que não estão, ou num período de encarneiramento, precisa de uma área um pouco menor
para você manter, e você vai precisar de uma área um pouco maior para, por exemplo, fazer as pastagens de inverno, que é onde vai estar ali o terço final de gestação, meio da gestação em diante, e depois para os próprios cordeiros, quando nascer, para você terminar e engordar eles num azevém, numa aveia, enfim, na pastagem que você for escolher de inverno. Então, ela consorcia muito bem, por exemplo, com áreas agriculturáveis, onde a gente vai, na safra, ter a agricultura do seu milho, soja, enfim, o que você fuma, o que você escolher plantar, e no inverno usar essa área que naturalmente, para uma boa prática agrícola, precisa de uma cobertura para um bom manejo de solo, fazer uma pastagem de verão, aproveitando muitas vezes o resíduo do trato cultural da outra cultura e poder também engordar esses animais e ter uma renda extra para diversificação. E por isso a importância dessa união, para a gente poder, com vários produtores que tenham 10, 15, 30 animais, poder, no momento certo, fazer uma venda de maior volume para conseguir um preço maior, além de, nesta união, a gente poder trazer assistência técnica, através de vários programas que tem, um deles, por exemplo, o ATEG, do próprio Senar, que a gente consegue trazer unindo esses produtores. Por que não sai a tag de ovinos em Camaquã? Porque os produtores não se conversam. Quando tem, a gente não consegue chegar neles. Então, foi preciso fazer essa grande mobilização que a gente está fazendo para chegar até esses pequenos produtores, trazer. Por isso a importância de estar lá presente e dizer que, como diz assim, eu existo e quero participar e desenvolver essa cultura. Bom, e aí, para quem está nos ouvindo agora, ele tem quatro ovelhas na sua propriedade rural. Ele também deve fazer parte desse núcleo, porque ele vai... Através do núcleo, o núcleo consegue buscar junto do Senar e outras entidades treinamentos. A partir desse treinamento vai se aprender o método adequado, né? Como é que faz para o manejo correto dessa ovelha, que tipo de ovelha eu devo ter na minha propriedade rural. E esse conhecimento vai possibilitar que esse agricultor aí do interior que está nos ouvindo agora coloque na balança. Não, mas só um pouquinho, eu acho que eu vou investir um pouco mais, né? Eu vou continuar com as outras culturas na propriedade, mas eu vou investir um pouco mais na ovelha, porque eu estou tendo o conhecimento, estou recebendo o conhecimento através desses treinamentos e através desses incentivos governamentais que você citou. Exatamente o que nós procuramos são os produtores pequenos, não que não sejam muito bem-vindos, e com certeza o são os grandes produtores de ovinos, mas a gente quer chegar, o que é difícil da gente chegar, nesse produtor pequeno, que muitas vezes ele é um produtor mais caseiro, faz uma venda informal só dos seus animais, até porque não tem volume, para que a gente possa prestar esse auxílio técnico dele entender o modelo de negócio que a ovinocultura proporciona e, com as técnicas certas, com o auxílio técnico, desenvolver, enquanto ele é pequeno, que é melhor a gente corrigir bem entre aspas, os erros, né, para a gente falar assim, não existe muito errado, mas enfim, corrigir as técnicas de manejo talvez não tão corretas que eu aplico dentro do meu rebanho, enquanto eu tenho poucos animais, até mesmo enquanto eu tenho poucos animais, para eu decidir se é a melhor genética para eu ter na minha propriedade, se eu não preciso fazer uma seleção genética um pouco melhor, fazer uma seleção mais apurada de indivíduos, é melhor quando eu tenho poucos animais, do que eu descobrir que daqui a pouco eu crescer de forma desordenada e quando eu for fazer realmente uma seleção, eu descobri que metade do meu rebanho me dá prejuízo. Não é que a ovinocultura é ruim, talvez eu selecionei animais não tão adequados para a minha propriedade, que estão lá, que têm alguns problemas crônicos e acabam me causando mais gasto do que dando lucratividade, ou seja, o cordeiro que ele entrega no final do ano não cobre a despesa que ele me dá durante o ano. Então, são animais que muitas vezes têm problemas crônicos e a gente acaba mantendo, porque não, todo ano ele me dá um bom cordeiro. Ele pode me dar todo ano um bom cordeiro, mas qual o custo deste cordeiro? É essa conta e este acompanhamento que a gente quer ensinar muitas vezes para o pequeno que não faz essa conta para transformar realmente em negócio, que não tem problema nenhum isso, se eu tenho muitas vezes só para consumo. Às vezes não estou muito preocupado com o custo deste cordeiro. Agora, quando eu vou transformar num negócio, eu preciso entender qual o custo deste cordeiro. Se eu vou vender um animal a
R$ 350, digamos, no final do ano, eu preciso saber que o custo daquela matriz, daquela mãe, não saiu mais do que R$ 350 no ano, porque senão ela não me deixou lucratividade nenhum dentro do meu sistema. Tá certo, dicas importantes que você vai aprender ao fazer parte desse núcleo, e a reunião para dar o pontapé inicial acontece hoje à noite. Hoje à noite, a partir das 19 horas, vamos estar esperando todo mundo lá no Sindicato Rural. Claro que a gente vai, né? Sabe que o produtor tem suas atividades, então ali entre 19 e 19h30 a gente vai estar fazendo a recepção do pessoal, para 19h30 a gente poder começar a fazer um pouco dessa troca de experiência, explicar um pouco mais, tirar as dúvidas sobre as ideias iniciais do projeto, e com certeza estou confiante que teremos aí uma boa participação dos nossos produtores para dar o pontapé inicial, lavrar a ata de fundação do núcleo, e daí para frente a gente começar a fazer esses trabalhos de forma coletiva.